Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Computação Quântica. Para quem não me conhece, eu sou o professor Murilo da Silva, professor do Departamento de Informática da Universidade Federal do Paraná. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo da primeira aula do curso, né? O curso vai ser dividido em várias aulas, né, naturalmente, porém cada aula vai ser dividida em vários vídeos mais curtos, né? Esse aqui é o primeiro vídeo da primeira aula do curso. Então vamos lá. Bem, computação quântica tem duas palavras, né? Computação e quântica. Então a gente precisa entender num nível bem fundamental aí do que se trata computação e do que se trata quântica, né? Ou seja, mecânica quântica. E o que a gente vai fazer aqui nos próximos slides, né, nos próximos 6 slides, é entender o que é computação, né, no nível mais fundamental possível. Obviamente, né, a gente não pode ver teoria da computação em 6 slides, né, a gente gasta um semestre inteiro para ver isso, né, mas aqui, para os nossos propósitos, né, eu vou, né, apresentar o resumo, né, do que é a teoria da computação, assim, o que é relevante para a gente saber ou relembrar aqui, né, para o nosso curso de computação quântica. Primeira coisa importante para a gente pensar aqui é que computação pode ocorrer em diferentes substratos físicos. Tá? Então, eu coloquei 4 exemplos aqui. O primeiro é o mais natural para a gente, né, os outros 3 aqui são mais exóticos, mas o ponto aqui é mais pensar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui. Tá? Então, no primeiro exemplo aqui, computação ocorrendo em circuitos eletrônicos. Tá? Nada demais, né? A gente está acostumado a ver isso por aí, né? Então tem um laptop aqui representando esse primeiro caso aqui de computação ocorrendo em circuitos eletrônicos. Né? Porém, a gente consegue mapear computação, né? Mapear os nossos algoritmos para outros objetos físicos. Nesse segundo exemplo aqui, a gente tem um objeto mecânico aí com engrenagens e alavancas, né? Isso aqui é uma fotografia de uma réplica da máquina de Charles Babbage, né? Para quem lembra aí da história da computação. E a gente consegue rodar algoritmos nessa máquina. Né? A gente consegue implementar algoritmos, né, nesse objeto aqui e rodar esses algoritmos literalmente rodando a manivela da máquina. Né? E não é só isso, né? Tem um terceiro caso aqui, né? A gente pode fazer computação com DNA. Tá? Existe uma área da computação chamada de computação com DNA, né? DNA Computing, em que a ideia é representar a informação usando pedacinhos de molécula de DNA e manipular essa informação, né, manipulando esses pedacinhos de molécula de DNA. Né? Então, isso aqui é uma fotografia de um experimento na área de computação com DNA. Né? Que seria uma foto de um algoritmo rodando, um algoritmo, né, que utiliza pedacinhos de DNA para fazer computação sendo executado. Né? Um outro tipo de substrato físico que a gente pode usar para representar a informação é, aqui eu dei, por exemplo, né, partículas subatômicas, né? Mas de maneira mais geral, o que eu quero dizer é objetos muito pequenos, tá? Objetos que estão sujeitos às leis da mecânica quântica. Uma maneira de pensar é essa, para esse quarto exemplo. Tá? Então, isso aqui é uma foto de um protótipo de um computador quântico numa universidade na Áustria. E a ideia aqui é que a gente consegue mapear a informação para objetos muito pequenos, né? Para, por exemplo, fótons, né, ou elétrons, e manipular essa informação manipulando esses objetos. Né? E aí, que tipo de manipulações de informação a gente pode fazer? Bem, isso é dado pelos tipos de manipulações que a gente pode fazer nesses objetos. Né? Que tipos de manipulações a gente consegue fazer nesses objetos? Bem, se são objetos muito pequenos, eles são regidos pelas leis da mecânica quântica, então isso é dado pelas leis da mecânica quântica. Né? Então tá aí o motivo pelo qual a gente vai ter que entender um pouquinho de mecânica quântica nesse curso aqui. Tá? Então, enfim, né, sem entrar na questão de computação quântica no momento aqui, né, o ponto mais importante nesse slide aqui é o seguinte, né, é pensar um pouquinho nessa relação entre computação enquanto objeto abstrato, matemático, e computação enquanto objeto físico. Tá? Que computadores, né, ou computação em geral. Né? O que está acontecendo aqui? Né? O que acontece aqui é que a gente tem maneiras, né, de instanciar objetos matemáticos, tá? Objetos abstratos aqui eu quero dizer objetos matemáticos. Tá? E os possíveis relacionamentos matemáticos desses objetos abstratos, tá? Em objetos físicos.
tá? E os possíveis graus de movimento desses objetos físicos. Então, em última análise, quando a gente está fazendo computação, a gente está fazendo isso. Tá? Não está muito claro ainda o que eu quero dizer com possíveis relacionamentos matemáticos desses objetos abstratos, mas a ideia é mais ou menos o seguinte: quando a gente está falando de computação, a gente está falando de informação e algoritmos, manipulando essas informações. E a gente tem objetos matemáticos que modelam isso, né? Informação é uma string, e algoritmo é uma máquina de Turing, né? E o computador é uma máquina de Turing universal rodando essa máquina de Turing com uma string. O ponto é que tem esses objetos matemáticos e eles são dados por relações matemáticas, né? Se a gente olha a definição formal do que é uma máquina de Turing, tem uma relação lá, né, que diz exatamente como é que a computação vai ocorrer no tempo. E essas relações matemáticas, quando a gente mapeia ela para uma coisa física, no fundo a gente quer que isso corresponda a, né, a movimentos desse objeto físico, né? Então, os tipos de computação que podem ocorrer ali são dados pelos graus de liberdade de movimento que o sistema físico tem, né? Então, essa é uma maneira de pensar, né, o que está acontecendo aí quando você tem um computador rodando um algoritmo, por exemplo. Nesse slide aqui tem um exemplo, um pouquinho simples, né, mas que um pouco mais concreto também. Aqui a gente tem uma máquina de vender chocolate, né? Essas máquinas que você coloca moedas nela e se a quantidade de moedas está certa, é o suficiente, ela te dá o chocolate, senão você não ganha chocolate. Um modelo bem simplificado aqui do comportamento dessa máquina é dado por um autômato finito determinístico, né, como desse diagrama aqui. Então, uma máquina de vender chocolates é descrita por um DFA. Um DFA é Deterministic Finite Automata, né, em inglês, que significa autômato finito determinístico. Um DFA-D igual a Q sigma delta Q0F. Tem uma definição matemática porque é um autômato finito, né? E aí observe que, de fato, quando você tem uma máquina de estados finito, né, você tem essas transições aqui que diz quais estados que a máquina vai navegando, né? Ela vai mudando de estados, né, e é dado por essas transições, que são relações, tá? E, né, isso aqui tem uma correspondência ao tipo de estado interno da máquina, né? Tipo de graus de liberdade de movimento das engrenagens da máquina, algo mais ou menos assim, né? Supondo que isso aqui é uma máquina mais simples, assim, né? Que não tenha nenhum tipo de computador embarcado ali, né? Legal, né? Mas o ponto aqui é que, assim, a gente está falando bastante de física, né? E modelo matemático para esses objetos físicos, mas em muitos casos a gente não vai se preocupar tanto com a questão física da coisa, tá? E aqui vai ser um caso em que a gente vai esquecer por um momento, tá? Nesses próximos slides aqui, esse mundo físico, tá? A gente vai olhar só para o objeto matemático aqui, que no caso aqui é um modelo de computação, certo? É um modelo que captura um tipo de algoritmo que está rodando naquele objeto físico. Mas o que a gente pode fazer, e que a gente faz normalmente em teoria da computação, é olhar o objeto matemático e entender ele, né? Entender que tipos de coisas ele pode e não fazer. E aí, né, olhando para DFAs, por exemplo, né, lembrando que formalmente um DFA não é um diagrama, né? Formalmente um DFA é um objeto matemático como esse aqui, por exemplo. Tá? Mas quando a gente olha para os DFAs, a gente consegue provar que existem problemas que eles não resolvem. Por exemplo, no caso de DFAs, né, testar se uma string é palíndroma, ou testar se o número é primo, né? Dado uma string binária, você quer saber se aquele número binário ali é um número primo ou não. Você pode olhar o conjunto infinito de todos os possíveis DFAs, nenhum deles resolve esses problemas, né? Então, tem um certo limite para esse modelo de computação, né? Aí o que a gente pode fazer é querer sofisticar o modelo, né? E pensar num autômato com pilha, né? Um PDA, Push Down Automata, né? E aí, de fato, quando você pensa num autômato com pilha, ele resolve mais problemas do que os DFAs, né? Ele consegue resolver o problema de testar se uma string é palíndroma, né? Que um DFA não fazia, né? Mas ainda assim, com PDAs, né, a gente não consegue testar se o número é primo, por exemplo. Nesse modelo de computação aqui, a gente não consegue expressar um algoritmo de teste de primalidade, né? Sendo que, né, em C ou em Pascal a gente consegue escrever um algoritmo de teste de primalidade de maneira simples, né? Então aí a gente pode sofisticar mais ainda o modelo e chegar em máquina de Turing, né? E o ponto é que
quando a gente chega em máquina de Turing, parece que a gente não consegue pensar no modelo que, vamos pôr de maneira um pouco informal aqui, mas modelo razoável de computação, que resolve mais problemas do que os problemas que a gente consegue resolver com máquinas de Turing. Tá? Então, como aqui a gente está, como eu falei, falando de matemática, no mundo matemático, então a gente define, problemas algorítmicos, né, são os problemas resolvíveis por máquinas de Turing. Tá? Então é isso que a gente faz em teoria da computação. E aí, para a gente entender um pouquinho o poder das máquinas de Turing, deixa eu enunciar um teorema aqui. Tá? Os seguintes modelos matemáticos são equivalentes. Eu enfatizei aqui modelos matemáticos, tá? Vai vir uma lista de modelos matemáticos aqui embaixo. Máquinas de Turing, tá? Máquinas RAM abstratas. Tá? O que é uma máquina RAM abstrata? É um modelo matemático para expressar o algoritmo. Tá? Ele é mais parecido com os nossos computadores atuais, né? Máquinas de Turing é mais simples, né? Ele é uma fita só de dados. No máquina RAM você tem acesso indexado, né? Ele é um modelo mais sofisticado. Mas o ponto é que esses modelos são equivalentes. Todos os algoritmos que eu expresso em termos de máquinas de Turing, eu expresso em termos de máquinas RAM abstratas. E vice-versa. Tá? Linguagem C, tá? Então, linguagem... Podia ser Pascal, Python, eu só pus C como exemplo aqui, né? Então, linguagem C é um modelo formal, né? Uma linguagem formal. A gente consegue pensar no conjunto infinito de todos os programas que eu escrevo em linguagem C. Isso dá precisamente o mesmo conjunto. É o equivalente ao conjunto de máquinas de Turing. Né? O que eu resolvo com programa em C, eu resolvo com máquinas de Turing e vice-versa. Modelo ATAM, que é um modelo de computação com DNA. Imagino que vocês não conheçam esse modelo, porque ele não é realmente conhecido fora do circuito aí de quem trabalha com computação com DNA. Esse aqui é o modelo mais geral possível para capturar os tipos de computação que a gente consegue fazer usando o DNA para registrar a informação e manipular a informação. Tá? Então, basicamente, isso aqui me diz... É um modelo matemático, tá? Mas que me diz os tipos de computação que a gente consegue fazer com DNA. Né? E o que acontece é que os tipos de algoritmos que eu consigo expressar em computação com DNA é precisamente o conjunto de todas as máquinas de Turing. Tá? E aí, o último caso aqui é circuitos quânticos. Tá? Apesar do termo circuito aqui, isso aqui não tem a ver com circuito físico. Tá? O circuito aqui ele é um modelo matemático, tá? Para expressar algoritmos quânticos. Tá? Então, esse aqui é um modelo matemático que expressa os tipos de algoritmos que a gente pode rodar em computadores quânticos. A gente vai ver com bastante cuidado isso aqui, porque esse aqui é o assunto do curso inteiro. Tá? Então, mas no ponto aqui, basta vocês imaginarem que isso aqui é um modelo matemático para computação quântica. Tá? Então, assim, o ponto mais importante aqui é que máquinas de Turing parece atingir um certo nível de generalidade que a gente não consegue passar dele. E, especialmente quando a gente está pensando em modelos matemáticos para coisas que existem fisicamente. Tá? Então, no caso aqui, computação com DNA, né, máquinas RAM abstratas que tem a ver com os computadores que a gente consegue efetivamente construir, né, ou esses modelos de circuitos quânticos que tem a ver com os tipos de computação que a gente consegue fazer quando a gente mapeia a computação para coisas muito pequenas. Tá? Então, assim, nesse ponto, no momento que a gente começa a entender isso, a gente entende por que uma das teses centrais em computação, que eu vou enunciar aqui, que é a tese de Church-Turing, diz o seguinte, tá? E aqui nesse momento, observem que eu estou saindo do mundo matemático. Tá? Lembra que eu falei que a gente ia fazer uma pausa e falar só de matemática, e a gente estava fazendo isso até agora. Agora é importante observar que isso aqui é uma tese sobre coisas físicas. Tá? O que é a tese de Church-Turing? O que ela diz? Tá? Que funções computáveis por dispositivos fisicamente realizáveis, tá? É exatamente igual aqui, né? O conjunto de funções computáveis por máquinas de Turing. Então, isso aqui é uma hipótese científica. Tá? Então, que é a hipótese, a tese central da ciência da computação. Então, de certo modo, talvez alguém possa estar estranhando aqui, né? Mas, de certo modo, computadores quânticos e máquinas de Turing são equivalentes. Então, eu digo, alguém pode estar estranhando que, eu pensei que computador quântico ia fazer algo a mais. Né? Bem, ele vai fazer algo a mais no sentido que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas nesse sentido aqui, não. Os tipos de algoritmos que eu consigo expressar, né, num computador quântico são os mesmos que a gente consegue expressar num computador clássico. Isso é importante saber. Tá? A diferença é outra. Né?
tem a ver com eficiência. Tá? E a diferença de eficiência, né, que os computadores quânticos têm em relação aos computadores clássicos não é qualquer coisa. Tá? É uma diferença no nível fundamental, na verdade, né, no nível super fundamental, que a gente diz aí, no nível de complexidade computacional. Tá? Então, para a gente entender aqui, deixa eu enunciar o que isso quer dizer. Deixa eu enunciar esse outro teorema aqui. Teorema, né? Os seguintes modelos são polinomialmente equivalentes. Máquinas de Turing, máquina RAM, linguagem C e modelo ATAM. Então, basicamente, eu peguei o teorema anterior, né? Lá tinha 5 modelos. Tirando o modelo de computação quântica, e esse é o ponto aqui, tá? Com exceção do modelo de circuitos quânticos, não só esses modelos aqui são equivalentes, mas eles são equivalentes em termos de eficiência. Tá? Então, e assim, vários outros modelos que não são quânticos, tá? que têm algum tipo de validade física, aí, acabam caindo nesse caso aqui também. Tá? Então, o que acontece aqui é que não só é verdade que se eu sei resolver um problema usando linguagem C, eu sei resolver com máquinas de Turing, mas se eu resolver ele em linguagem C, quando eu executar ele no computador, o número de passos não vai ser muito diferente do modelo de máquinas de Turing. Tá? Quando você pensa a complexidade assintótica do algoritmo implementado em C, né, ele tem uma certa função de complexidade assintótica. A diferença da complexidade dessa função para a complexidade assintótica da máquina de Turing, né, que diz o número de transições que a máquina executa em função do tamanho da string de entrada, não é muito diferente. Tá? Elas não são exponencialmente diferentes, por exemplo. Tá? Então, tem essas coisas aqui são todas mais ou menos equivalentes, se a gente não está preocupado com diferenças polinomiais. Né? Porém, né, o que acontece com os circuitos quânticos? Né? Então, os circuitos quânticos não está aqui nesse teorema aqui. Né? Então, tem uma interrogação aqui. Né? A gente não sabe exatamente qual é a diferença precisa né, em termos de eficiência dos circuitos quânticos para esses modelos clássicos, né? Mas a gente sabe o seguinte, a gente sabe que para alguns problemas a gente encontrou algoritmos quânticos, tá? Que são exponencialmente mais rápidos que algoritmos clássicos. Tá? Então a gente pega os melhores algoritmos clássicos conhecidos, por clássico eu digo implementado em máquina de Turing, ou em C, ou em máquina RAM, ou com DNA, ou seja, como for. Né? O melhor algoritmo clássico conhecido ele é algo próximo de exponencial, tá? E no caso de computação quântica ele é polinomial. Então tem uma diferença fundamental aí entre esses modelos. Tá? E esse é o ponto que vai interessar a gente aqui em todo o curso. Tá? Então esse aqui acaba o primeiro vídeo, que a gente, lembrando que eu falei que ia fazer um breve revisão de computação quântica, de teoria da computação, né, em 6 slides, né, e porque a gente queria falar de computação quântica. Tinha que falar de computação, e a gente fez uma revisão aqui de computação, depois de quântica, de mecânica quântica. Então no próximo vídeo eu vou começar a introduzir, né, os conceitos de mecânica quântica, para a gente entender esse modelo aqui de circuitos quânticos, que é o modelo que a gente vai usar para expressar os nossos algoritmos quânticos.